Esta é a mensagem de número 401. Então, meus queridos irmãos, nós vamos narrar aqui uma mensagem. Todas as nossas mensagens são polêmicas. O povo não gosta de ouvir, porque nós não pregamos mensagem para o povo gostar de ouvir. Porque nós não pregamos o que o povo quer ouvir, nós pregamos o que o povo precisa ouvir. E o que é que o povo precisa ouvir nesses últimos tempos, em que antecede a volta gloriosa de Jesus Cristo? O povo precisa ouvir, irmãos, uma pregação bíblica, uma pregação baseada nas Escrituras. Isso sim é que o povo precisa ouvir. Então, nossas mensagens são todas baseadas nas Escrituras. Então, pode acompanhar conosco nesses poucos minutos que nós vamos fazer essa gravação. Vocês vão ver, nós vamos usar muitas passagens bíblicas. E nessas passagens bíblicas vocês podem acompanhar. Então, todas as vezes que nós vamos começar a nossa mensagem, nós sempre dizemos: Deus em Cristo seja louvado. A igreja de Jesus Cristo, que vai me ouvir, diga amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vamos narrar uma mensagem que poucos religiosos gostam de ouvir. Porque os religiosos não gostam de ouvir ou de dar ouvido às nossas mensagens. Porque as nossas mensagens são espirituais e os religiosos são carnais. As nossas mensagens não são bem aceitas pelos religiosos, porque nós não pregamos o que os religiosos querem ouvir. Nós pregamos o que os religiosos precisam ouvir. Os religiosos querem ouvir pregadores que preguem bênção e prosperidade material. Os religiosos não querem ouvir pregadores espirituais, só querem ouvir pregadores carnais, que preguem o que eles querem ouvir. Quando Deus levanta um pregador espiritual, é rejeitado pela maioria dos religiosos da terra. São estes os motivos o porquê os religiosos não gostarem das nossas mensagens. Porque nossas mensagens são mensagens de advertências. Biblicamente, os sistemas religiosos da terra funcionam como facção religiosa. Vamos provar tudo isso nas Escrituras. Vejamos carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 21. Paulo começa dizendo: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Por quê? A carne luta contra o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estão debaixo da lei, ou seja, não estão debaixo das ordenanças da carne. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Antes de fazer qualquer meditação desta leitura das Escrituras, quero perguntar para os nossos ouvintes, irmãos, que vão ouvir a nossa mensagem: as Escrituras ensinam a verdade ou ensinam a mentira? Para mais de 90% dos religiosos da terra, as Escrituras não ensinam a verdade. Qual seria a sua resposta para mim? Se as Escrituras ensinam a verdade ou a mentira, qual seria a sua resposta para mim? As Escrituras falam a verdade ou falam a mentira? Talvez você me diga: as Escrituras ensinam a verdade. E se as Escrituras ensinam a verdade, por que vocês religiosos não obedecem o que está escrito nas Escrituras? Estes são os conselhos do apóstolo Paulo. São verdadeiros ou são mentirosos?
Os que andam na carne podem entrar no reino de Deus? Sim ou não? As Escrituras ensinam que os que andam segundo a carne não podem entrar no reino de Deus. O que vem a ser praticar as obras da carne. O que é as obras da carne? Deus aprova as obras da carne? Se Deus não aprova as obras da carne, por que mais de 50% dos religiosos praticam as obras da carne? Paulo diz: andai no Espírito e não haveis de cumprir as obras da carne. Porque nós que dizemos que somos espirituais, não devemos andar obedecendo às obras da carne. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Irmãos, em Cristo Jesus, a carne entrou em luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E nesta luta, quem tem vencido na terra é a carne. A carne tem vencido o Espírito, irmão. Nesses últimos tempos, o que prevalece dentro do sistema religioso da terra é a carne. Quem prevalece na terra hoje é a carne ou o Espírito? É claro que é a carne. É lamentável de se dizer, mas é a verdade nua e crua. No meio religioso, a carne tem vencido o Espírito nesses últimos tempos. O que prevalece no meio dos religiosos do século XXI é a carne. Só quem pode ver isso é os que andam no Espírito e obedecem às obras do Espírito. Porque obedecendo às obras da carne, não vê o que nós estamos vendo. Só quem pode ver isso é os que andam no Espírito e obedecem às obras do Espírito. Mas de 50% dos religiosos da terra andam, ou seja, amam as obras da lei, amam as obras da carne. Paulo disse que os que andam no Espírito não estão sujeitos às obras da lei, ou seja, não estão sujeitos às obras da carne, porque as obras da carne não prevalecem contra os que andam segundo o Espírito, porque são guiados pelo Espírito, e quem é guiado pelo Espírito, a carne não prevalece contra eles. Quem é guiado pelo Espírito vence a luta contra a carne. Os povos mais perdedor nesta luta contra a carne é os povos religiosos da terra. Porque os religiosos da terra estão perdendo a luta contra a carne. Os religiosos estão perdendo a luta porque andam cumprindo as obras da carne, rejeitando as obras do Espírito. Porque os religiosos rejeitam as obras do Espírito. A maioria dos religiosos são facciosos. As religiões da terra se tornaram-se facções. Muitos religiosos não sabem o que significa, o que é uma facção. A palavra facção significa muitas coisas. E uma delas está incluído os partidos políticos. Nas obras da carne está incluído as iras, as facções, dissensões, partidos, inimizades. Os partidos políticos tornaram-se facções. Até os sistemas religiosos se tornaram também facções. E se uniram com os políticos, ou seja, se uniram com os partidos políticos. Qual é um sistema religioso na Terra hoje que não está unido aos partidos políticos? São poucos os sistemas religiosos da Terra que não estão unidos aos partidos políticos, hoje no século XXI, terceiro milênio. Esta luta da carne contra o Espírito foi travada há muitos anos passados. Os religiosos travaram a luta contra a carne por muito tempo. No princípio da luta, os religiosos venceram a luta contra a carne. Mas a carne insistiu.
a luta contra os religiosos da terra. Com o passar dos tempos, a carne prevaleceu contra os sistemas religiosos da terra. A carne convenceu os sistemas religiosos da terra a se unir com as facções políticas, porque os sistemas religiosos foram convencidos a se unir com os partidos políticos, porque os partidos políticos descobriram que política e religião têm uma mesma ideia, são irmãos e não podem andar separados na terra. Quais são as ideias dos partidos políticos? Quais são as ideias dos sistemas religiosos? A ideia dos partidos políticos é enganar e mentir, seduzir os povos da terra. A ideia dos sistemas religiosos é a mesma ideia dos partidos políticos, enganar e mentir. Os povos da terra estão de ouvidos atentos para ouvir políticos e religiosos. Vejam as multidões que seguem os políticos nas suas campanhas de políticas nas eleições. Vejam as multidões que seguem os sistemas religiosos da terra. Os religiosos que andam nas obras da carne são cegos e guia de cegos. E se um cego guia outro cego, vão cair todos no abismo de perdição, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Qual será a porcentagem dos religiosos da terra que andam segundo a carne? Não se assuste com a porcentagem de religiosos que andam segundo a carne. Já está ultrapassando mais de 50% dos religiosos da terra que andam segundo a carne. E a tendência é crescer mais e mais na terra. Irmãos, em Cristo Jesus, as Escrituras são muito claras e objetivas sobre os que andam nas práticas das obras da carne. As Escrituras previnem com antecedência, antes do toque da última trombeta, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Isso quer dizer que, andando segundo os desejos da carne, não herdarão o reino de Deus. E quem não herdar o reino de Deus, vão herdar o quê? Vão entrar aonde? Paulo, em Gálatas, capítulo 5, 16 a 26, nos mostra a verdade e a mentira. Quem ouvir a palavra de Deus é livre para escolher o que quiser, a verdade ou a mentira. Quais são as obras da verdade e quais são as obras da mentira? Quem anda nas obras da carne está escolhendo a mentira. Quem anda nas obras do Espírito está escolhendo a verdade. Quem é o pai da verdade? Quem é o pai da mentira? A verdade é Jesus Cristo, conforme João 14, 6. O mentiroso é o diabo, conforme João 8, 44. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nunca as Escrituras foram tão desprezadas na terra como neste século XXI, terceiro milênio. Os povos que mais desprezam as Escrituras é os povos religiosos da terra. Os povos religiosos da terra fizeram o mesmo que fez Eva e Adão. Andaram muito tempo na presença de Deus na terra, mas com o passar dos tempos, qual o religioso que não conhece a história de Eva e Adão? E o que aconteceu com Eva e Adão? Vejamos o que aconteceu com Eva e Adão. Vejamos o que aconteceu com os sistemas religiosos no Brasil dos anos 2018 para cá. Eva deu ouvido à voz do diabo e foram viver na carne, longe da presença de Deus. Os sistemas religiosos do Brasil dos anos 2018 para cá deram ouvido à voz do diabo
saíram da presença de Deus e estão andando nas obras da carne. O mesmo que o diabo fez com Eva e Adão no Jardim do Éden, fez com os sistemas religiosos do Brasil em 2018. Deus se apresenta para Adão e pergunta: por que você fez isto, Adão? Adão responde para Deus: a mulher que tu me deste como companheira me deu do fruto e eu comi. Deus pergunta para a mulher: por que você fez isto? Comendo do fruto proibido? Respondeu a mulher para Deus: a serpente me enganou e eu comi do fruto proibido. Deus pergunta para a serpente: por que fizeste isto? Adão teve sua desculpa, Eva teve sua desculpa, a serpente não teve desculpa, porque não tinha a quem culpar. Ficou calada diante de Deus, e Deus deu a sua sentença na terra. Então, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, o mesmo que aconteceu com Eva e Adão no Jardim do Éden, aconteceu com os sistemas religiosos do Brasil em 2018. Deus, pelas Escrituras, tinha avisado para os sistemas religiosos da terra: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Aquela mesma voz que falou com Eva e Adão no Jardim do Éden, falou com os sistemas religiosos do Brasil em 2018. Disse para os sistemas religiosos do Brasil: até hoje vocês acreditaram que não pode servir a Deus e as riquezas da terra. Vocês acreditam que os sistemas religiosos não podem se unir com os sistemas políticos? Os sistemas religiosos da terra não perdem por escutar as palavras de Deus, porque um dia eles vão se acordar. Os sistemas religiosos da terra não podem viver separados dos sistemas políticos da terra. Os sistemas religiosos da terra não têm discernimento e nem conhecimento das profundezas de Satanás aqui na terra. Satanás se apresenta como anjo de luz para enganar os sistemas religiosos da terra. Foi exatamente o que ele fez com Eva e Adão no Jardim do Éden. O mesmo fez com os sistemas religiosos da terra. Satanás usou a mesma astúcia que ele usou com Eva e Adão no Jardim do Éden. Usou a mesma astúcia com os pastores evangélicos em 2018 para eleger Bolsonaro como presidente da República do Brasil. Os pastores evangélicos não se uniram com a política. Ou seja, os pastores evangélicos não se uniam com a política. Porque as Escrituras aconselham a não tomar julgo desigual com os políticos. Satanás se transfigurou sem anjo de luz dentro dos sistemas religiosos do Brasil e convenceu os pastores evangélicos a se unir com o sistema político. A maioria dos pastores evangélicos não tem discernimento para discernir quem está falando, se é Deus ou se é o diabo. Porque o diabo, para enganar os pastores evangélicos, se vestiu com vestes angelical, vestes de anjos, voz de anjos. Os pastores evangélicos, por ser humanos e carnais, não discerniram as vestes e a voz de Satanás, disfarçando-se em anjo de luz dentro do sistema religioso da terra. Enganou mais de 50% dos evangélicos do Brasil em 2018. O homem disfarçado em anjo de luz tinha o seu nome de Jair Messias Bolsonaro. O sinal de que Bolsonaro era o anjo de luz disfarçado é que todos que seguiram as suas ordenanças tiveram grandes prejuízos irreparáveis.
Muitos perderam empresas, perderam esposas, perderam filhos, perderam residências, perderam lojas. Muitos perderam até o nome de cidadão brasileiro e estão presos, sentenciados a 17 anos de prisão. Estão sofrendo tudo isso para defender o anjo de luz, que não era o anjo de luz, era o próprio Satanás, disfarçado em anjo de luz. Quem deu ouvido ao anjo de luz está passando por situações muito difíceis. Tem muitos irmãos foragidos do Brasil para não ser presos, irmãos em Cristo Jesus. Se Deus se apresentasse diante dos evangélicos hoje e perguntasse: por que vocês fizeram isso? Essa foi a mesma pergunta que Deus fez para Eva e Adão no Jardim do Éden. Por que vocês fizeram isso? Adão teve sua desculpa, Eva teve sua desculpa. Qual seria a desculpa dos pastores evangélicos? Qual seria a desculpa dos pastores dos sistemas religiosos do Brasil para Deus? Porque se uniram com o sistema político. Será que os pastores evangélicos culpariam Bolsonaro ou culpariam o diabo? Realmente, quem foi quem enganou os pastores evangélicos e convenceu a se unirem com o sistema político? Fizeram isso por convicção própria ou alguém os enganou a eles prometendo em troca muitos bens materiais? Jamais os pastores evangélicos iriam se unir com os sistemas políticos sem remuneração. O que fez os pastores evangélicos a se unirem com o sistema político foi o amor ao dinheiro. O que as Escrituras dizem sobre o amor ao dinheiro? Veja 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 10. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça muitos têm se desviado da fé e se transpassado a si mesmos com muitas dores. Tudo isso estão passando todos os que deram ouvido à voz da serpente. Foram expulsos da presença de Deus, desobedeceram as ordenanças de Deus para obedecer à voz da serpente, convidando-os a se unir com o sistema político do Brasil em 2018. 2022 vai ficar na história, não só do Brasil, mas na história mundial, o que aconteceu com os que se uniram ao sistema político do Brasil. Estou falando com relação aos evangélicos do Brasil, que em 2018 se apostataram da fé para se unirem com os sistemas políticos do Brasil. Tudo isso é o cumprimento das Escrituras. 1 Timóteo 4, 1 a 2, 2 Timóteo 4, 1 a 4, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12, Mateus 24, 24 e 25. Aqui são palavras do próprio Jesus Cristo, anunciando o que iria acontecer nos finais dos tempos, o qual nós estamos vendo hoje, no século XXI. A maioria dos evangélicos do Brasil se apostataram da fé e deram ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Foi exatamente a doutrina dos demônios que convenceu os pastores evangélicos a se unirem com o sistema político do Brasil. Disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 7. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo está encoberto para os evangélicos que se uniram com o sistema político do Brasil. O Deus deste século XXI cegou os entendimentos dos pastores evangélicos que se uniram com o sistema político do Brasil. Conforme o que nós lemos nas Escrituras, os evangélicos que se uniram com o sistema político do Brasil, o Evangelho de Cristo está encoberto para os tais, porque o Deus deste século cegou-lhes os entendimentos para que lhes não reconheçam a glória do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
2 Coríntios 4, 3 e 4. Irmãos, tudo o que nós falamos, nós provamos dentro das Escrituras. Não podemos ir além das Escrituras. Nós só vamos até onde as Escrituras vão. Quando as Escrituras param, nós paramos também. Não acrescentamos nem diminuímos nem um tio do que está nas Escrituras. Deus levantou no passado um atalaia para repreender os pastores de Israel. Deus levantou no século XXI, no terceiro milênio, um atalaia para repreender os pastores evangélicos do século XXI. Assim como no passado, os pastores não estavam obrigados a dar ouvido ao atalaia de Deus, assim é também no século XXI. Os pastores evangélicos não estão obrigados a dar crédito ao atalaia do século XXI. Se os irmãos e ouvintes querem saber o que Deus disse para os pastores de Israel, leiam Ezequiel 34, 1 a 31. Deus disse: eu estou contra os pastores de Israel. Vou destruir os pastores de Israel, porque eu me enfadei dos pastores de Israel. Os pastores de Israel também se enfadaram de mim, disse Deus. Irmãos, me respondam, por que Deus estava contra os pastores de Israel? Por que Deus estava enfadado dos pastores de Israel? Deus estava enfadado dos pastores de Israel porque os pastores de Israel não estavam fazendo o que agradasse a Deus. Tudo que eles faziam era contra a vontade de Deus. Por isso Deus disse que estava contra os pastores de Israel. Irmãos e ouvintes, me respondam com sinceridade. Os pastores evangélicos do século XXI estão agradando a Deus? Será que é assim como Deus estava contra os pastores de Israel? Será que Deus também não está contra os pastores evangélicos do século XXI, terceiro milênio? Será que Deus aprova os pastores evangélicos que estão se unindo com a maldita política? Baseado nas Escrituras, o que Deus fala pelas Escrituras para os pastores evangélicos do século XXI. Veja 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, ou seja, com os políticos. Que comunhão tem Deus com a política? Que concórdia tem Cristo com os políticos ou com os partidos políticos? Que comunhão tem a luz com as trevas? Deus é luz e política é trevas. Por isso não tem como unir os que servem a Deus com a política. Aqui vai o conselho de Deus para os pastores evangélicos que se uniram com a política. Deus diz para os pastores que se uniram com a política: leiam as Escrituras. Deus fala pelas Escrituras para os pastores evangélicos que estão se unindo com a política. Que harmonia tem Cristo com Belial? Ou que parte tem os que servem a Deus com os que não servem a Deus? Tem alguma concórdia entre os que servem a Deus e os que servem aos partidos políticos? Que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos o santuário do Deus vivo. Como Deus diz: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai-vos do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos recebereis, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Estão ouvindo aqui, irmãos, o que é que as Escrituras diz? Não há como conciliar, irmão, o santuário de Deus com esses homens políticos. Por isso que Deus não aprova os pastores que estão se unindo com os políticos. Porque eles se unem com os políticos, leva para os púlpitos das igrejas, onde eles dizem que o púlpito é sagrado e que Deus fala no púlpito, e leva esses homens para os púlpitos das igrejas.
Então, irmão, Deus diz que nós somos o santuário do Deus vivo. Porque Deus disse que Ele habita no nosso meio. E que nós não toquem coisa imunda. Que Ele nos recebe. E nós seremos para Ele. Ele será para nós Pai, e nós seremos para Ele filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos e ouvintes, qual é a promessa de Deus para o seu povo na terra? A promessa de Deus para o seu povo na terra, Deus quer que seu povo se separem, saiam do meio da imundícia da política. Será que tem na terra uma coisa mais imunda do que a política? O que vão ouvir de Jesus Cristo no juízo final, os que se uniram com a política aqui na terra? A resposta está nas Escrituras, a qual os pastores evangélicos dizem que é a palavra de Deus. Se as Escrituras é a palavra de Deus, então ouçam, pastores evangélicos, o que Deus fala para os pastores evangélicos hoje pela sua palavra. Veja o que Deus está falando para vocês que se uniram com a política aqui na terra. Vejam Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Vejam Mateus capítulo 25, versículo 41 e 46. Em Mateus 25, 31 a 46, aqui Jesus Cristo nos mostra a grande reunião com todos os povos da terra. Todos os povos da terra que viveram aqui na terra. Que viveram aqui na terra brincando com Deus e com a sua santa palavra. Aqui é o juízo final, onde todas as nações da terra vão estar reunidas na presença de Jesus Cristo para serem julgadas. Os bons ficarão à sua direita, os ruins e maus ficarão à sua esquerda. Não se enganem, todos que se uniram com a política aqui na terra ficarão à esquerda de Jesus Cristo no juízo final. Tem um porém, irmãos. Jesus Cristo diz hoje para vocês, tem um porém para vocês. Se vocês se converterem e sair do meio deles, como eu acabei de dizer pela palavra, sai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Então, se vocês sair do meio dos políticos, se separar da política, vocês vão ter chance de naquele grande dia estar à direita de Jesus Cristo. E se vocês permanecerem até o final da vida de vocês aqui na terra, vivendo associado ao sistema político, não se enganem que vocês vão ter uma surpresa muito grande e vão ser chamados de malditos praticadores de iniquidade por Jesus Cristo naquele dia. É lamentável de se dizer, mas é a verdade nua e crua. Os pastores evangélicos não conhecem estas palavras de Jesus Cristo que está escrito em Mateus 25, 31 a 46, em Mateus 7, 21 a 23, Lucas 13, 22 a 28. Naquele dia, vai haver choro e ranger de dentes, quando vocês veem os que não se uniram com a política aqui na terra entrarem para o reino de Deus, e vocês que se uniram com a política aqui na terra serem lançados fora. Naquele dia não vai adiantar se lamentar diante de Jesus Cristo. Vocês que se uniram com a política aqui na terra vão se lamentar dizendo, Senhor, Senhor, nós éramos pastores evangélicos na terra, nós pregamos no teu nome, nós expulsamos demônio em teu nome, fizemos muitos milagres, maravilhas em teu nome. Senhor, por que nós não somos reconhecidos como teus servos aqui na terra? Resposta de Jesus Cristo para os pastores evangélicos. Vocês não quiseram me ouvir na terra. Deixaram de me ouvir para ouvir a voz do meu inimigo na terra. Não vos conheço, não sei de onde vocês são. Apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos.
eu deixei escrito nas Escrituras o que vocês deviam fazer na terra, para que no juízo final vocês fossem aprovados por Deus. Vocês fizeram tudo ao contrário do que eu ensinei na terra. Eu disse que vocês não tomassem jugo desigual com os infiéis. Eu disse que vocês não se unissem com o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Vocês não deram ouvido à minha voz e se uniram com o mundo político. Diz Jesus Cristo para os pastores evangélicos que se uniram com o mundo político: eu deixei as Escrituras para vocês se regerem por elas. Vocês não fizeram caso das Escrituras na terra, pisaram as minhas palavras na terra. Tudo que eu ensinei na terra, vocês pisaram com os vossos pés. Deram mais ouvido à voz do meu inimigo do que à minha voz na terra. Eu disse que vocês não eram pastores, mas sim mercenários. Vocês insistiram dizendo que eram pastores e que não eram mercenários. Eu disse que na minha igreja na terra não tem rebanhos e nem pastores. Vocês levantaram na terra rebanhos e pastores para contradizer ou para contrariar as minhas palavras na terra. O que vocês, pastores evangélicos, entendem das minhas palavras que está escrito em João 10, 1 a 16? As minhas palavras nos sistemas religiosos da terra não têm nenhuma validade. O que prevalece nos sistemas religiosos da terra é a política e a religião. Duas coisas que eu não aprovei na terra quando eu estive nesta terra, disse Jesus Cristo: política e religião. Por que Deus não aprova política e religião quando seu filho esteve aqui na terra? Porque política e religião foi quem pediram a morte de Jesus Cristo e odiaram ele a tal ponto de matarem. Por isso eu vos digo, a vocês pastores evangélicos, não deixem para se arrependerem tarde demais. O dia é hoje. Ao ouvirem o meu atalaia na terra, quem ouviu o meu atalaia está ouvindo a mim na terra. Quem rejeitar os meus atalaias na terra está rejeitando a mim na terra. O que vocês ouçam ou deixem de ouvir, o meu atalaia está tocando a trombeta na terra. O que vocês querem ouvir naquele grande dia? Naquele grande dia, o que é que vocês querem ouvir da minha boca? Vinde bem de meu Pai ou apartai-vos de mim, malditos? Os que se uniram com a maldita política serão chamados de malditos, praticadores de iniquidades. Os que rejeitaram a maldita política serão chamados de benditos de meu Pai naquele grande dia. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Esperamos que em 2026 os pastores evangélicos saiam da maldita política, venham para a bênção do Senhor Jesus Cristo, venham hoje ao ouvir o atalaia de Deus. Não deixem para amanhã, amanhã pode ser tarde demais. Renunciem à maldita política e venham para a bênção de Deus. De Deus não se zomba. Quem semeia na carne, da carne colherá a condenação eterna. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna com Deus. É o conselho que Deus tinha para falar para os pastores evangélicos do século XXI desse milênio. É a palavra. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.